Fala, galera! Você pode nunca ter assistido a um filme da Marvel em sua vida, mas você definitivamente já ouviu falar sobre seus personagens mais de uma vez. No entanto, o que vemos nas telas de cinemas hoje em dia é apenas uma fração dos personagens dos Vingadores. As coisas mais interessantes estão nas primeiras adaptações e nos quadrinhos que inspiraram todas essas produções. Hoje, contaremos como as imagens de vilões e super-heróis mudam ao longo das décadas. E pode acreditar, a evolução deles com certeza irá surpreendê-lo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ainda temos muito mais vídeos interessantes pela frente. Vamos lá! Hulk. Algumas pessoas podem achar que o Hulk é o personagem mais superficial do universo dos Vingadores. Afinal, ele é um gigante enorme com uma cor de pele estranha, cujas ações são motivadas pela simples raiva. Não é isso? Na verdade, não é bem assim. Vamos começar com as ideias que inspiraram esse personagem. Mais de uma vez, seus criadores disseram que se inspiraram no Frankenstein e no protagonista do romance O Médico e o Monstro. Com este último, o paralelo é fácil de traçar. O livro é sobre um professor enlouquecido que, por meio de um experimento científico, aprendeu a se transformar em um perigoso criminoso e que, em algum momento, perdeu o controle desse processo de transformação. O mesmo acontece com Hulk. Ele vive no corpo do cientista gênio Bruce Banner, que é capaz de controlar periodicamente a mente de um gigante violento. Curiosamente, nos quadrinhos originais, o personagem tem um desenvolvimento muito diferente daquele do mundo cinematográfico. Nos gibis, o Hulk foi ficando mais feroz a cada ano, perdendo gradualmente a sua parte sã. Em algum momento, sua força ficou tão insuperável que o herói se tornou o principal antagonista do universo Marvel. Mas nos filmes, os roteiristas decidiram desenvolver o personagem em uma direção diferente. Nos últimos Vingadores, o Hulk é mostrado pelo seu lado mais humano. Visualmente, o herói também mudou muito. Dá só uma olhada na aparência dele em sua primeira versão para TV na série O Incrível Hulk, que foi ao ar nos anos 70 e 80. Sim, esse cara musculoso e grandão também assusta qualquer um, mas ainda assim, em comparação com as versões modernas do Bruce Banner, mutante, esse aqui chega a ser engraçado. Em 2003, o primeiro longa-metragem sobre o Gigante Verde foi lançado, mas ele acabou sendo um fracasso total. Não é nenhuma surpresa, afinal o Hulk parecia mais o Grope, o gigante bobão do Harry Potter, do que um herói invencível. Já a versão de 2008, interpretada por Edward Norton, é considerada por muitos fãs como o Hulk cinematográfico ideal. Nesta produção, os criadores conseguiram não só criar uma animação espetacular, mas também destacar todos os lados mais fortes do monstro verde. Depois saíram os Vingadores e aqui as opiniões divergem bastante. Claro que graças à tecnologia moderna, a imagem do Hulk nunca foi tão detalhada, mas alguns fãs reclamam que o monstro se transformou em alguém covarde e muito bondoso, dando atenção demais para os outros personagens. Curiosamente, até o bonequinho de Lego lançado com o último episódio da saga tem um sorriso no rosto, embora o Hulk geralmente tenha os dentes cerrados. Conte pra nós aí nos comentários qual versão do herói é a sua favorita. Homem-Aranha. Você sabia que quando o autor dos quadrinhos do Homem-Aranha, o Stan Lee, propôs pela primeira vez a sua ideia ao diretor da Marvel, ela foi recusada terminantemente? A razão era simples: a maioria das pessoas tem medo de aranhas, então ninguém adoraria um herói assim? Ainda bem que o Stan conseguiu convencer seu chefe, no fim das contas, certo? Aqueles que não são fervorosos da Marvel associam esse personagem exclusivamente com o Tobey Maguire, mas o Homem-Aranha teve muitas outras versões. Tudo começou no distante 1967, com uma série de animação para televisão que meio século depois se tornou a fonte de muitos memes da internet. Mas a partir de 1977, um filme para televisão de várias partes, com atores reais, foi lançado. O Homem-Aranha nessa versão era interpretado por Nicholas Hammond. Na época, o lançamento da saga foi uma verdadeira sensação entre os fãs da Marvel, mas ficou claro que o orçamento do projeto era modesto. As roupas falam por si só. Hoje em dia, fantasias assim só podem ser encontradas em festinhas de Halloween. Depois disso, saiu a trilogia que todo mundo conhece, onde a história de Peter Parker atingiu um nível de qualidade completamente novo. O Homem-Aranha finalmente ganhou seu moderno uniforme colado, junto com sua máscara, lentes e um conjunto de dispositivos. Graças às novas tecnologias de cinema, ele começou a fazer acrobacias incríveis em cena. Para muitos fãs, esse Homem-Aranha em particular é o ideal. Mas a evolução do herói não parou por aí. Em 2012 foi lançado o espetacular Homem-Aranha, onde o super-herói foi interpretado por Andrew Garfield.
E alguns anos depois, ele foi substituído pelo ator Tom Holland, que desempenhou o papel de Homem-Aranha até o final da saga dos Vingadores. Curiosamente, no episódio Guerra Infinita, o herói até recebe uma armadura do Homem de Ferro por um tempo, dando elementos de titânio espetaculares a seu traje. Homem de Ferro. Tony Stark não é muito mais jovem do que os outros Vingadores. Ele começou a aparecer nas páginas dos quadrinhos originais no início dos anos 60. No entanto, este herói ganhou uma versão cinematográfica apenas em 2008, quando o primeiro filme com Robert Downey Jr. no papel de protagonista foi lançado. Este é um caso raro em que o papel de um determinado super-herói é sempre interpretado pelo mesmo ator. Mas quem sabe o que vai acontecer no futuro? O que há de mais interessante na imagem de Tony Stark? A armadura, claro. Na sua história não tão longa no cinema, ela já passou por muitas mudanças que apenas os fãs mais leais lembram de cor. Mas não se deve pensar que, sem seu traje, o Homem de Ferro não é capaz de nada. Os quadrinhos originais contam que ele trabalha em suas habilidades de combate corpo a corpo e até faz aulas com o Capitão América. Tudo começou em 2008 com um modelo simples de armadura, Mark I, que Tony Stark construiu em uma caverna afegã para fugir do cativeiro. No primeiro Vingadores, o espectador vê a 7ª versão da roupa. Depois disso, ficou cada vez mais difícil acompanhar a numeração. No episódio final da saga, Tony Stark morre com o traje com o código 85. Conte pra nós aí nos comentários qual versão você acha que foi a melhor de todas. Thor. Thor é considerado por muitos o Vingador mais poderoso. Talvez isso seja mesmo certo. Afinal, não estamos falando apenas de um super-herói, mas de um deus. Ele é praticamente o único personagem no universo que é digno de levantar e controlar o martelo Mjolnir. Por muito tempo, Thor é capaz de controlar os elementos celestiais, causando trovões e relâmpagos. Ele venceu os inimigos mais ferozes numa luta com Tony Stark. Também saiu vitorioso. Achamos que já deu pra entender, né? Este personagem emprestado da mitologia escandinava apareceu pela primeira vez nos quadrinhos originais em 1962, mas na TV, os telespectadores o viram apenas em 1988, no já mencionado filme O Retorno do Incrível Hulk. Nele, o herói foi interpretado pelo americano Eric Alan Kramer. Já dava pra ver muitos dos traços característicos do Thor naquela época. Longos cabelos loiros, um martelo precioso e uma armadura incomum no estilo dos antigos Vikings. Mas até chegar à versão espetacular do Chris Hemsworth, Tony Stark, I heard you and some relationship problems. é claro, ainda faltava muito. O australiano começou a interpretar o mais poderoso Vingador só em 2011, quando a primeira parte de sua história solo foi lançada. Nele, vimos uma armadura asgardiana aprimorada com uma capa vermelha. No entanto, no caso de Thor, o traje não tem um valor tão importante quanto o de alguns super-heróis. Afinal, não é dele que o deus escandinavo tira sua incrível força. O engraçado é que na parte final dos Vingadores, o personagem do herói passa por mudanças muito inesperadas. Oh my God! Em vez do corpo atlético e esbelto com o qual Chris Hemsworth sempre aparecia na tela, vimos um Thor gordo com barriga de chope. Não é nenhuma surpresa, afinal, de acordo com a trama, o Thor ficou recluso por vários anos. Deus sabe onde, depois de derrotar Thanos. Mas o ator não precisou ganhar muitos quilos extras graças a uma dieta maluca. Foram os talentosos figurinistas que fizeram uma roupa muito realista para ele. Deadpool. Este herói, que há 5 anos bombou nas bilheterias ao redor do mundo com sua aparição no filme de mesmo nome, é muito mais profundo do que parece. Sim, à primeira vista ele é um cínico durão com um senso de humor sujo e falta de empatia. Mas, na verdade, o super-herói tem uma história trágica. Vamos ver o alter ego de Deadpool, Wade Wilson, pela primeira vez em X-Men Origins Wolverine. Aqui ele é chamado de mercenário falante, e nada é mencionado sobre nenhum superpoder. Afinal, no final do filme, é que vemos o herói mutante com a boca costurada. Ele foi submetido a experimentos de cientistas maldosos, assim como o personagem de Hugh Jackman. Como resultado, Wade ganha uma habilidade incrível de regenerar células e órgãos instantaneamente, e também uma resistência física fenomenal. Mas há um problema. Junto com eles, o herói fica com um rosto desfigurado e um psicológico perturbado. Nos filmes de 2016 e 2018, vemos Deadpool por completo. Um elegante traje preto e vermelho, com espadas nas costas e uma máscara diferente. Falando nisso, para que o espectador pudesse ver todos os movimentos faciais de Ryan Reynolds com ela durante as conversas, os cinegrafistas tiveram que filmar várias cenas 2 vezes. Primeiro com a máscara e depois sem ela. Posteriormente, na fase de edição, essas imagens foram combinadas entre si e ficaram com aquele efeito de expressões faciais reais. Já para a filmagem das cenas sem máscara, o rosto de Reynolds teve que ser maquiado por até 7 horas para poder transmitir de forma realista a proporção dos horrores pelos quais ele passou.